Identidade. Uma palavra simples de dizer, mas complexa para compreender. Quantas vezes achamos que somos os melhores em algo, mas logo depois percebemos que não somos tão bons assim? Você já se perguntou: quem sou eu? Muitas pessoas evitam essa pergunta, pois toda pergunta traz uma resposta, e nem sempre é o que a gente queria ouvir. Mas deixa eu te dizer algo. Um dia eu entendi que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu passo a me conhecer, que a minha verdadeira identidade só é encontrada nele. Mas quanto mais eu me afasto dele, mais a minha essência é distorcida. Hoje em dia, nos deparamos com muitos conhecimentos, com muitas informações e com muitas opiniões. Independente disso, eu e você temos uma escolha a se fazer. Escolher confiar em nós mesmos, escolher confiar nos outros, ou então, escolher confiar em Deus. Desses três, só um é santo e perfeito. Pois bem, eu já fiz a minha escolha. E dependendo da sua decisão, você pode encontrar a resposta para essa pergunta: quem você é? Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Henrique e esse é o canal Save a Vida, o caminho, a verdade e a vida. Esse é um projeto recente, um canal recente, mas com um objetivo muito interessante. Nós, através de vídeos, vamos trazer assuntos bíblicos de uma maneira bem leve, bem explicada, bem natural, para que você consiga entender. E uma vez entendendo, a gente quer que você prove também nesses próprios assuntos, tirando a perspectiva do que os outros disseram e tendo a sua própria perspectiva. Tem as suas próprias experiências com cada assunto e com o Evangelho também. O assunto de hoje é voltado para a identidade. É um assunto muito interessante e a gente não costuma pensar sobre a identidade. O que é identidade de fato? Mas eu queria fazer algumas perguntas também, para nos levar a refletir. O quanto você se conhece? Você sabe de fato quem você é? Do que você é formado? O que você é? Vem do quanto você se conhece ou do quanto as pessoas disseram sobre você? Enfim, são muitas perguntas e eu mesmo já me fiz, mas que eu creio que você, mesmo não te conhecendo, possa ter feito também algum dia da sua vida. Vou contar uma história minha bem resumida, um testemunho, para entrarmos nesse assunto voltado para a identidade. Tema bíblico base que eu vou usar nesse assunto, o qual eu meditei, vim aqui conversar com vocês, é Salmo de capítulo 139, uma conversa em que Davi tem com Deus a respeito do quanto Deus o conhece, do quanto Deus cuida de Davi e o conhece. Mas não só de Davi, de todos nós, mas é claro que ali é uma conversa direta de Davi com Deus. Eu, desde sempre, tinha o sonho de ser jogador de futebol. Eu me lembro que com os meus 7 anos de idade, eu já tinha bem claro na minha cabeça que eu queria ser jogador de futebol. Eu joguei futebol algumas vezes, aqui do lado da minha casa tem uma quadra, e eu entendi ali que eu tinha um certo, não é nem dom, mas eu tinha um certo conhecimento, eu tive uma certa facilidade nesse esporte. E eu coloquei pra mim que dava pra ser, eu também gostava de acompanhar esse esporte, e automaticamente eu comecei a validar pra mim que eu queria ser um jogador de futebol. Os meus pais, também concordaram com isso, e de repente eu me vi, levando a minha vida inteira em prol desse sonho. Depois de muitas tentativas, depois de passar por muitas escolas de futebol, eu, aos 19 anos, decidi encerrar realmente, parar de tentar jogar futebol e conhecer, e ficar disposto a ter novos sonhos, porque até então eu não me permitia viver outras coisas. Eu coloquei na minha cabeça, de uma maneira bem obcecada, de que eu ia conseguir ser jogador de futebol, ia dar um jeito de ser um jogador de futebol. Eu sou cristão desde o berço, sou evangélico desde que eu nasci, mas por um tempo eu me afastei da igreja, eu me afastei dos costumes bíblicos e continuei tentando futebol. Aos 19 anos, hoje eu tenho 22, então não faz tanto tempo assim, eu decidi parar de jogar futebol e também foi o mesmo momento em que eu voltei para a igreja, em que eu voltei para os caminhos do Senhor, voltei para Cristo, e as duas coisas aconteceram muito juntas, muito unidas. Eu decidi parar de buscar esse sonho e eu também voltei para a igreja, voltei para os caminhos do Senhor. E a partir desse momento, eu comecei a ter um novo relacionamento com a Bíblia, eu comecei a desenvolver um relacionamento com a Bíblia, comecei a desenvolver relacionamento com Deus através da oração, frequentando os cultos. Então eu comecei a lidar com pessoas que já estavam inseridas nesse contexto, que também estavam me aconselhando na palavra, em oração e tudo mais. Comecei a entender um pouco mais da Bíblia, até que me deparei com o Salmo de capítulo 139. Nesse Salmo, Davi cita muitas coisas interessantes, mas uma delas que mais me interessa é
sobre Deus já o conhecer desde o ventre. Deus já tem um caminho para ele desde o ventre. E Davi também fala que todas as palavras, né, antes de chegarem aos lábios dele, antes mesmo de serem pronunciadas, Deus já conhecia. E eu comecei a refletir e comecei a me perguntar: se Deus já tinha um caminho para mim desde o ventre, né? Se Deus já tinha toda uma jornada para mim desde o ventre, será que essa jornada é de fato a jornada do futebol? Né, que eu fui buscando por tanto tempo na minha vida. E um detalhe muito importante também é que eu tinha uma dúvida muito grande em relação a esse propósito, porque no mesmo momento em que eu achava que eu estava fazendo a coisa certa, por gostar muito do futebol, de uma maneira que eu não sei explicar, mas bem clara, eu me sentia fora de contexto. Nos treinos, nos testes, né, reunido com os outros garotos, eu me sentia fora de contexto. É como se eu não estivesse no lugar certo. Mas eu sempre relevava, porque, poxa, era o esporte que eu gostava, né, era o meu sonho. Então, como assim, né, como que eu vou me sentir fora de contexto? E relevava aquele assunto. Mas eu acredito que Deus já estava falando comigo de uma maneira, né, um pouco mais profunda e tentando me direcionar, mas, né, eu não percebia, eu não conseguia entender o que Deus estava falando comigo, eu não estava me atentando a esses sinais. Enfim, depois de refletir muito, né, no Salmo 139, depois de desenvolver um interesse em saber que caminho é esse que Deus tinha para mim, porque ali no Salmo 139, por mais que Davi esteja falando com Deus, Deus não conhece somente a Davi, Deus conhece a todos nós, né, de uma maneira completa, muito antes de nós conhecermos os nossos pais. Já parou para pensar nisso? Então, antes de você sair do ventre da sua mãe, né, ou sequer estar no ventre, ele já tinha um contexto inteiro para você aqui na Terra, um caminho com começo, com meio e com final, porque nós, né, vivemos um dia após o outro, mas Deus, ele viu todo. Então, ele viu você novinho, viu você já na meia idade, mas viu você também no final da sua vida. Então, isso começou a me gerar um interesse, sabe? Primeiro me confrontou bastante, e esse confronto me gerou essa seguinte pergunta: o que é que eu tinha seguido, né? O que é que eu tinha vivido até aqui? E eu descobri que eu tinha vivido uma ilusão. Eu gostei tanto do futebol, e de fato eu tinha uma facilidade com esse esporte, que eu validei isso no meu coração como um propósito para minha vida. E a partir do momento em que os meus pais também vieram nessa mesma, né, caminhada comigo, a partir do momento que as pessoas à minha volta começaram a validar isso para mim, essa identidade caiu sobre mim como uma luva. E eu me vi nessa perspectiva e coloquei isso para minha vida e comecei a buscar, né, esse projeto, esse propósito. Mas a partir do momento em que eu voltei para os caminhos do Senhor e eu comecei a entender que já havia um caminho para mim, eu refleti bastante, né, nessa situação, fui bem confrontado, e aí eu tomei a decisão de fato, começar a entender quem eu era. Porque até ali, eu tinha entendido que quanto mais eu demorasse para entender e conhecer esse caminho que já era para mim desde o ventre, eu não iria me conhecer. Eu iria continuar sendo um indigente para mim mesmo, né? Porque as pessoas por fora me conheciam segundo o que eu passava para elas, mas eu não sabia quem eu era. A partir do momento em que eu parei, né, o sonho de jogar futebol e me permitir viver novas coisas, era como se eu tivesse ficado sem chão. Tudo que eu sabia fazer era jogar futebol e continuar em busca desse sonho. Então, a partir daquele momento, foi um romper muito difícil para mim, mas essa questão de ficar sem chão me possibilitou conhecer algo novo. Então eu fui na busca de conhecer esse caminho que Deus tinha para mim. E Deus começou a me mostrar potenciais, né, que tinham dentro de mim. Um desses é falar em público. Alguém bem tímido, né, sempre muito tímido, eu sempre fui muito retraído, até hoje eu sou bem introvertido, mas eu comecei a descobrir que eu tinha essa facilidade para falar, para conversar. Eu só tinha que me empenhar um pouco mais nisso. Também entendi que eu tinha uma certa liderança, que eu tinha um certo viés, interesse, né, para empreendedorismo. Inclusive, Deus colocou uma pessoa muito importante na minha vida, não de maneira presencial, mas à distância mesmo, que é o Flávio Augusto, né, do Geração de Valor, o qual eu comecei a acompanhar, e ali eu comecei a encontrar um novo caminho para mim, totalmente diferente do futebol. E sabe o que é mais engraçado? Eu gostei desse caminho. Mais do que gostar, é algo muito interessante que eu queria comentar com vocês, que quando eu conheci esse caminho, não é como se eu conhecesse algo novo para minha vida, mas é como se fosse um reencontro, sabe? Eu me reencontrei com aquilo que era para eu estar caminhando faz tempo já. Um único e exclusivo caminho. Como eu disse no vídeo anterior, se você não assistiu, recomendo que você assista, que é um assunto bem interessante também, sobre a verdade. Quando eu encontrei esse caminho, eu encontrei o verdadeiro caminho, eu encontrei a verdade em Deus, em Cristo, né, Jesus. E a partir desse momento eu comecei a caminhar esse caminho. Diferente do futebol, diferente do que eu tinha vivido até ali, de repente eu me vi inserido em um contexto. Eu me vi fazendo parte de um propósito maior. Eu descobri a minha singularidade, eu descobri por que eu de fato acordava todos os dias. Eu quero que você descubra a sua jornada. E agora vai o desfecho de todo esse assunto, o desfecho de toda essa minha jornada. Eu quero que você comece de fato a viver o que Deus tem para você desde sempre, desde o ventre. É o único e exclusivo caminho, o verdadeiro caminho que é seu. Talvez não esse que você tenha criado. Para isso você não precisa construir novas pontes. Para isso você não precisa construir coisas novas nesta terra. Você só precisa parar, perceber Cristo na sua vida, perceber a Deus, desenvolver um interesse em buscar Ele, entender quem Ele é e conhecê-lo. E o terceiro ponto, você precisa escutar o que Deus tem a dizer a seu respeito. Quando você compra um produto, quando você compra alguma coisa e essa coisa vem com defeito, ou então você não sabe usar isso, você acessa o manual.
né? Tudo que a gente compra vem com um manual. E esse manual, ele é escrito, né? Ele é feito ali, ele é montado por quem criou. Só que eu precisava percebê-lo, escutá-lo, porque ele já estava tentando me dizer. Então escute ao Senhor, escute o que ele tem a dizer ao seu respeito. Uma oração que eu fiz e que mudou muito os meus dias, assim quando eu tomei essa decisão, foi que Deus apagasse da minha memória tudo que eu havia vivido desde o momento em que eu dei o primeiro suspiro até os dias atuais. Porque tudo que eu escutei na escola, tudo que eu escutei dos meus pais, tudo que eu escutei no profissional, né, nos primeiros trabalhos, tudo que eu fui vivendo, pouco dessas coisas foi me formando, coisas boas e coisas ruins, coisas legais e traumas. E eu tomei essa decisão de pedir para Deus apagar tudo isso, porque eu estava disposto a viver o verdadeiro caminho e descobrir quem é o Henrique. Não o Henrique que as pessoas haviam dito até então, mas o Henrique que Deus chamou desde o ventre. E a partir desse momento a minha vida não foi mais uma vida de construir novas coisas e também de um dia após o outro descobrir, né, o caminho que eu estava criando, mas foi uma vida de perceber os dias, de perceber os próximos passos, de sempre que as coisas ficarem difíceis, clamar ao Senhor que tem, né, todo o mapa desse caminho nas mãos, né? Então que a sua vida também passe a ser dessa maneira, uma vida de percepção, uma vida de escutar o Senhor. Só pode dizer quem você é e só pode dizer coisas a seu respeito e você tomar como verdade aquele que te criou, né? Aquele que tem o manual da sua vida. Então o assunto desse vídeo se encerra por aqui. Eu espero que você tenha compreendido de fato essa mensagem. Deixa um comentário, uma opinião sua sobre tudo que eu falei aqui. Para mim é um prazer estar compartilhando os testemunhos da minha vida e também estar podendo passar um pouco do que eu aprendi para frente, né, para as pessoas. Divulga esse vídeo para os seus familiares, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você gosta. Divulga também esse canal, que é um projeto bem interessante, um projeto bem bonito. Deixe seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.